despesa do governo que sai do orçamento, como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, ainda são dos mais baixos do mundo, no Brasil. Quem está aqui nem tem essa impressão de tanto que se fala desse assunto. Nós investimos um percentual, uma proporção que é das menores do mundo, de todo mundo em desenvolvimento. Isso compromete, isso encarece a produção, as exportações e o comércio. Há uma quase unanimidade a respeito das carências de infraestrutura no Brasil. No geral, as estradas não são pavimentadas, só tem 10%. As que estão são esburacadas. Faltam armazéns. Os aeroportos vivem à beira do caos, ou não vivem? Os portos, por onde passam nossas exportações e importações, há muito deixaram de atender às necessidades. Tem gente que vê essas carências apenas como desconforto, um incômodo. Mas essa é uma visão parcial. Claro que o incômodo importa, mas tem um problema econômico. O PIB brasileiro poderia crescer bem mais, uns 50% mais, se essa estrutura fosse adequada, se funcionasse de acordo com o tamanho do nosso país, da população e da economia. Um estado como a Bahia, olha o porto que tem na Bahia, Salvador, nas vizinhanças, totalmente abandonado. É um exemplo. Um exemplo simples. Hoje custa mais caro transportar uma tonelada de soja, viu, Rodrigo Maia? Custa mais caro transportar uma tonelada de soja do Mato Grosso ao porto de Paranaguá do que levar a mesma soja do porto brasileiro até a China. É um absurdo. A consequência qual é? Menos dinheiro no bolso do produtor, menos investimentos, menos riqueza no interior do Brasil. Menos empregos sobre tudo isso. Nós temos hoje uma inflação se movimentando, mas é baixa. Temos mais crédito bancário na economia. Temos reservas de divisas elevadas. Isso tudo é bom. Mas, olha, para que o crescimento seja sustentado nos próximos anos, nós não podemos ter uma combinação perversa que existe hoje. Falta de infraestrutura, inadequações da política macroeconômica, carga tributária sideral, aumento da rigidez fiscal e vertiginoso crescimento do déficit de balanço de pagamentos, que a médio e longo prazo é uma coisa muito ruim para o nosso país. O valor das nossas exportações cresceu muito nesta década, devido à melhora de preços, à demanda externa por matérias-primas. Mas vai ter que crescer muito mais. Nós temos que romper os pontos de estrangulamento e atuar de maneira mais agressiva na conquista de mercados. Vejam que dado impressionante. Só vou dar um dado aqui. Nos últimos anos, no mundo, houve mais de 100 acordos de livre comércio. 100 acordos de livre comércio. Em todo o mundo. São um instrumento importante de abertura de mercados. Sabe quantos acordos o Brasil fez no âmbito do Mercosul, nesse período? Um em 100, que ainda não é vigente, está para ser aprovado no Congresso. Onde está a política comercial agressiva de vender para o exterior medidas concretas como essas? Bem, da mesma maneira, eu quero dizer aqui, nós temos que tratar com mais seriedade a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. E eu vou repetir aqui o que eu venho dizendo há anos. É possível, sim, fazer o país crescer e defender ao mesmo tempo o nosso meio ambiente, preservar as florestas, a qualidade do ar, a contenção das emissões de gás carbônico, Arthur Vigílio. É dever urgente também pôr atenção a outro aspecto do meio ambiente, que em geral se deixa de lado, que é o saneamento básico, que também é meio ambiente. Água encanada de boa qualidade, esgoto coletado e tratado não são um luxo, são essenciais. São saúde, são cidadania. E para isso, nós temos que entrar no mundo da economia verde, que, ao contrário do que pensam alguns, é uma possibilidade muito promissora para o nosso país. Nós temos muito por fazer e muito por progredir nessa área. E vocês podem estar certos de uma coisa: nós temos que fazer e nós vamos fazer isso no nosso país.
também não são incompatíveis a proteção do meio ambiente e o dinamismo extraordinário da nossa agricultura, que tem sido a galinha de ovos de ouro do desenvolvimento do país. Por quê? Porque produz alimentos, porque salva nossas contas externas. Nós teríamos quebrado, não fossem as exportações de produtos da agroindústria. E, além do mais, contribui para segurar a inflação. E, por último, ainda gera energia à nossa agricultura. É uma agricultura poderosa, é uma agricultura que merece a nossa homenagem, que vai merecer o nosso diálogo permanente. Viu, Kátia? E olha, eu estou convencido disso. E nós vamos provar o acerto da nossa convicção na prática de governo. Sabe por quê? Porque nós sabemos como fazer e porque o Brasil pode mais. O Brasil está cada vez maior e mais forte. É uma voz ouvida no mundo com respeito e com atenção. Vamos usar essa força para defender a autodeterminação dos povos, que é tradição já de nossa política externa há muito tempo, e defender também os direitos humanos, sem vacilações. Olha, eu fui perseguido por 2 golpes de Estado. Eu fui exilado do Brasil, porque fui perseguido e depois condenado, num processo infame, inventado, mas fui condenado à prisão. E depois, no Chile, acabei sendo perseguido, preso e fui exilado do Chile. Eu fiquei exilado ao quadrado, né? Eu sou sobrevivente do Estádio Nacional Chileno, de Santiago, onde muitos morreram. Por algum motivo, Deus me permitiu que eu saísse de lá com vida. Eu fui o único preso no estádio que conseguiu sair do estádio. Outros foram banidos ou morreram. Para mim, por isso mesmo, se não fosse por convicção ideológica, doutrinária, direitos humanos não são negociáveis. Não cultivemos ilusões. Democracias não tem gente encarcerada ou condenada à forca por pensar diferente de quem está no governo. Democracias... Democracias não tem operários morrendo de fome por greve quando discordam do regime. Não conheço nenhuma democracia, nem na história, que haja isso. A nossa presença no mundo também exige que não descuidemos das nossas forças armadas e da defesa de nossas fronteiras. O mundo contemporâneo é desafiador. A existência de forças armadas, treinadas, disciplinadas, respeitadoras da Constituição, respeitadoras das leis, foi uma conquista da nova República. As novas gerações não sabem disso. Quando eu era adolescente, e depois também durante o regime militar, as Forças Armadas participavam da política. Essa foi uma conquista dos últimos 25 anos. Não estão mais na política. Agora, o que nós temos que fazer? Nós precisamos mantê-las bem equipadas, para que cumpram suas funções, na dissuasão de ameaças, sem ter que recorrer diretamente ao uso da força. E também as Forças Armadas contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Tem muita coisa que elas fazem que são boas para o Brasil, em matéria de ciência e tecnologia. Mas, meus amigos, minhas amigas, meu caro presidente do partido, Sérgio Guerra, como eu disse no início, esta vai ser uma caminhada longa e uma caminhada difícil. Mas nós vamos manter o nosso comportamento a favor do Brasil. Quero dizer que às provocações nós vamos responder com serenidade. As falanges do ódio que insistem em dividir a nação, nós vamos responder com o nosso trabalho presente e a nossa crença no futuro. Nós vamos responder sempre dizendo a verdade. Esta é uma campanha da verdade. E
quero dizer uma coisa para que todos ouçam.